Olá, eu sou Marcelo Paes e atendendo a pedidos esse vídeo é para explicar o campo simetria de risco que a gente tem no OpLab, como ele é calculado, como é que a gente usa ele para montar nossas estratégias. Fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Já vou pedir para vocês desde já, se inscreva no canal se você não é inscrito, clica no sininho para ativar as notificações, assim quando a gente colocar um novo vídeo vocês vão ser avisados. E se você gostar do vídeo não esquece de deixar seu like que ajuda muito o canal a crescer. Então solta a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, então pessoal, o que é a simetria de risco, né? O conceito de simetria é quando eu tenho uma coisa simétrica, é que um lado é igual ao outro, né? Se você divide uma coisa simétrica em duas partes, as duas partes serão idênticas. Isso é o conceito de simetria. Aqui dentro do OpLab, a gente usa o conceito de simetria para medir a diferença ou medir a proporção entre o que a gente tem para ganhar numa operação e o que a gente tem para perder. Se a gente tem uma relação simétrica, eu tenho a mesma quantidade de dinheiro que eu posso perder numa operação para a quantidade de lucro que eu posso ter nela. Então isso é uma simetria, é um risco simétrico nesse caso, né? Se a gente tem um risco assimétrico, um dos lados está maior do que o outro. Então a assimetria é quando a gente divide alguma coisa ao meio, por exemplo, e um dos lados fica diferente do outro, são duas coisas assimétricas, a gente não divide no meio, né? Divide um pouco para lá, um pouco para cá. E aí, no caso das operações na bolsa, a gente chama um risco assimétrico quando ou o ganho possível é maior do que a perda possível, ou a perda possível é maior que o ganho possível. Nos dois casos a gente tem assimetria de risco, são riscos assimétricos. Então vamos lá no OpLab, já vamos ver isso tudo funcionando. Eu já deixei aqui algumas coisas montadas para a gente já ver. Então esse caso aqui, por exemplo, eu comprei uma call no 22,78, que é uma call ATM, que é uma call no dinheiro. 22,78, a Petrobras está agora 22 e pouquinho, 22,70 mais ou menos. E aí a gente está vendo aqui o risco, a simetria de risco nesse caso. Então qual é a simetria de risco na compra de uma call a seco? A gente está falando sempre vai ser assim, tá? Porque a call a seco, ela dá essa, a gente não tem limite de ganho, né? Como ela não é travada, a gente não tem limite de ganho. E aí o risco assimétrico positivo, porque a gente tem muito mais para ganhar do que a gente pode perder. Isso, lembrando pessoal que o risco, a simetria de risco não indica pra gente probabilidade, chance, nada do tipo. Ele só está mostrando pra gente que se a operação der certo, a gente pode ganhar muito mais do que a gente tem para perder. É esse o objetivo desse campo. E a gente tem a relação de risco-retorno. Nesse caso específico, a gente está com uma relação aproximada de 1 para N. Então, só voltando um pouco, risco assimétrico, ou seja, um dos lados é maior do que o outro. Nesse caso, o ganho é maior do que a perda possível. Ele é positivo, porque a gente tem mais para ganhar do que a gente tem para perder. E ele é infinito, porque a gente não tem limite de ganho. Se a ação subir até o infinito aqui, não tem limite de ganho nesse caso. E a relação aproximada de risco-retorno é de 1 para N. Ou seja, para cada R$1 que a gente colocar nessa operação, a gente pode ganhar N vezes esse 1. Né? A gente pode ganhar 2, 3, 4, 5 vezes o valor que a gente está colocando no risco da operação. Uma outra situação que a gente pode ver é o inverso dessa, que é vender uma call, que é a operação que a gente sabe que a gente não pode fazer, vender call descoberto. E ela tem risco infinito, só que é negativo. Então o risco assimétrico também, ou seja, a gente tem um lado maior do que o outro, e ele é negativo porque a gente tem muito mais a perder do que a ganhar. Nesse caso a gente pode ganhar 70 e poucos centavos aqui, 68 centavos se o preço cair, mas se o preço subir, a gente pode perder infinitamente aqui, a gente pode perder muitas e muitas vezes o que a gente colocou nessa operação, por isso que essa operação aqui não pode ser feita. E o risco aqui, ele é assimétrico negativo infinito, e a relação aproximada de risco-retorno, a gente tem um risco de N vezes para um só real de retorno. Então para cada R$1 que a gente pode ganhar, a gente pode perder N vezes esse real. Então por isso que essa situação aqui é uma situação de risco assimétrico negativo. Uma outra situação que a gente pode ver aqui é uma trava de alta, por exemplo, onde a gente comprou no 24,53 e vendeu no 25,03, então a gente tem um lucro máximo de 50 centavos nessa operação, e nesse caso a gente está pagando 7 centavos aqui para montar essa operação. Então ela é uma operação onde eu gasto 7 e posso ganhar 50. Isso dá uma aproximadamente uma relação de risco de quase 1 para 6 aí, quase 1 para 6. Então vamos ver aqui como é que fica o campo simetria de risco. Ele é um risco assimétrico positivo, também é positivo, só que aí ao invés de a gente ter infinito aqui, a gente está vendo a proporção nesse campo aqui, a gente vai ver a proporção numérica, né? No caso aqui são 560% de lucro que a gente pode ter para 100% de perda. Então se eu posso perder R$1, eu posso ganhar 5,60. E esse campo indica isso, 5,60 é para cada R$1 que eu posso perder, quantos reais eu posso ganhar.
né? Nesse caso aqui, então, a gente ficou com um risco assimétrico positivo de 5,60 e uma relação aproximada de risco-retorno de 1 para 5, né? Então essa é uma outra situação que a gente tem aqui. Se a gente, por exemplo, fizesse uma trava mais dentro do dinheiro, aqui na simetria de risco a gente estaria, por exemplo, com 0,8 para cada R$1 que a gente pode perder, a gente pode ganhar 80 centavos, por exemplo. Então esse campo aqui indica para cada R$1 quanto que a gente pode perder. E aí a última operação que a gente pode fazer aqui para ver como é que fica seria a venda de uma put. E aí vocês vão ver a diferença que é vender a put de vender a call. A vender a call a gente tem um risco assimétrico negativo, porque a gente pode perder infinitamente, e ele é infinito. No caso da venda de uma put, como as ações não podem ter valor menor que zero, elas podem subir até o infinito, mas elas não podem ter valor menor que zero. Então aqui a gente está com risco assimétrico negativo, e ele está mostrando aqui pra gente, para cada R$1 que a gente coloca aqui, a gente pode perder 300 vezes mais, né? Ou 3.400% de perda para cada R$1 que a gente coloca, que seria se a Petrobras quebrasse e as ações fossem para zero. Então a gente perderia totalmente o preço da ação, né? Que seria o strike aqui multiplicado pela quantidade que a gente está vendendo. É o notional dessa operação. Então é isso aqui que o risco mostra pra gente. Nesse caso aqui, a nossa relação aproximada de retorno, risco-retorno é de 1 para 0 aqui, ou seja, a gente pode perder 1 e ganhar 0 praticamente aqui, né? Porque é tão pouco que a gente tem para ganhar que a relação aproximada fica praticamente zerada aqui. Então basicamente é assim que a gente olha o risco-retorno e a gente vai escolher quando cada um dessas situações de risco-retorno. Quando a gente vai montar a nossa operação, se a gente quer colocar lá mais fora do dinheiro, o risco-retorno normalmente vai ser melhor, porém as chances também são menores de dar exercício, teoricamente. Se a gente quer deixar mais dentro do dinheiro, a gente vai ter um risco-retorno menor. E assim, olhando para o risco-retorno, olhando para a simetria de risco, a gente escolhe melhor as nossas operações e a gente tenta montar operações mais vencedoras. Basicamente é assim que a gente olha esse campo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like que ajuda muito o canal a crescer. E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse assunto ou de qualquer outro, deixa aqui nos comentários solicitação de novos vídeos, que a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês ou fazer novos vídeos para vocês também. Pelo vídeo de hoje é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima.